só numa democracia. Senão, não. E só para mostrar a vocês que o que eu disse não é brincadeira, tem tanto inciso aqui, eu só vou dizer para vocês os incisos que estão repetidos da Constituição de 67 e da emenda 1 de 69. Ó, vocês sabiam que lá a gente tem a proteção ao direito à vida, lá na outra Constituição da ditadura. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, está aqui, estou repetindo da nossa, estou lendo, mas estou dizendo o que tem aqui, que tem lá também. O que eu não ler, o que eu ler tem lá. Eu não vou ler o que é novo, não. Legalidade, tem lá. Liberdade de pensamento, tem lá. Imagina, lá tinha liberdade de pensamento, na Constituição. Presta atenção. Liberdade de crença, de religião, livre exercício de qualquer trabalho, inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, também tinha na Constituição de 67. A casa como asilo inviolável também tinha na Constituição de 67. Liberdade de associação, de reunião para fins pacíficos. E a função social, meu Deus do céu. Mas o mais grave era o seguinte, aí é que eu dá vontade de rir. Tinha assim, é livre o acesso ao poder judiciário. É livre. Aqui a gente elaborou um pouquinho. Nenhuma lei, a lei não excluirá da apreciação, não é? Nenhuma lesão na nossa direita. Está aqui no inciso 35. Lá dizia assim, é livre o acesso ao judiciário. Mas lá no final da Constituição diz assim, os atos praticados pelo Conselho Revolucionário, eles se denominavam revolucionários, Conselho Revolucionário não estão, ou são isentos, são imunes à apreciação do judiciário. Ponto. Como é que é livre o acesso ao judiciário, meus amigos? Muito bem. A função social tinha também na Constituição de 69. Só que a Constituição hoje, de fato, essa tal função social que eu estou lendo aqui, não é? Ela agora tem efetiva aplicação. Agora eu vejo, mas está muito frágil essa coisa da reforma agrária, da desconcentração agrária no país, as políticas urbanas, etc. O imóvel que não obedecer àquela função específica da lei, da lei de organização local ou dos planos diretores, eles podem ser tributados, o IPTU progressivo, a penalidade para ele não usar para especular a propriedade. Isso tudo existe na Constituição, artigo 184, 185. Tem essa possibilidade efetiva de que a função social seja aplicada. E está sendo, eu acho que sim. Como devia? Ainda não. Ou vocês imaginam que essa Constituição tem prazo de validade? Tem 20 anos, vale mais quanto? 5, 10, 20? Não tem prazo. Ela pode acabar amanhã, se a sociedade, de algum modo, entender que tem que se instaurar o processo constituinte originário de novo. Mas ela pode durar, meus amigos, 200 anos. Então, dá tempo de efetivar muita coisa? Dá tempo. Artigo 6º. Esse artigo 6º é a coisa mais linda do mundo. O que é que está assegurado aqui? Os direitos da chamada segunda geração, os direitos sociais. Quais são eles? Educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, assistência aos desamparados. É para inglês ver, isso é utópico, é programado? De jeito nenhum. Esse artigo irradia-se necessariamente sobre a ordem social, que está do artigo 193 ao 217, também da Constituição, que trata especificamente desses direitos que eu falei. E cada dia mais, meus amigos, cada dia mais, eu verifico que as políticas públicas para a implementação desses tais direitos sociais, leia-se saúde, educação, acesso a condições mínimas de moradia, cada dia que passa, isso é mais discutido e mais buscado pela sociedade. O que é que eu quero dizer com isso? Que o governo está cumprindo plenamente os seus deveres. Olha, de um tempo para cá, se não é por amor àquele que necessita ou pela própria Constituição, talvez por uma necessidade de governar bem, fazer um bom governo, e não precisa inventar programa de governo. Se o cidadão pega a Constituição e a parte da educação e da saúde, você tem um programa de governo. Mas tem um programa que é um programa que não pode ser prometido e não cumprido, não. Aqui não é brincadeira. Foi-se a época, eu como um estudioso do constitucional, que eu me lembro há uns 15 anos atrás que eu falava assim, porque as normas programáticas que estabelecem o direito programáticas, uma porcaria. Acabou, a gente tem agora o dever de cobrar, o direito de cobrar e o dever de ser feito. Agora, surge um dilema. Isso é feito com bolinha de gude, em pagamento, algodão doce? Não, é dinheiro, é orçamento. Ou seja,
entra a tal da escassez, porque dinheiro não é inesgotável. Agora, o governante tem que estabelecer prioridades, sim. Tem que estabelecer prioridade na política pública, nas políticas públicas. E cada dia vai se afunilando o dever de cumprir. A própria Constituição começa a estabelecer os percentuais mínimos com educação, com saúde, cria-se determinados tributos ou contribuições para a saúde e passa a estar escrito quanto é o percentual, vai ter que se obedecer. Senão vem o quê? O Ministério Público enche a paciência. Olha outro cidadão, para não dizer uma instituição que surgiu com a Constituição de 88. Surgiu, entenda-se, com um nível de autonomia tal que ele não tinha antes. Com essa divisão da advocacia pública e a previsão específica da Constituição do nível de autonomia administrativa, financeira, orçamentária, ele praticamente se tornou um quarto poder. É o que se discute, inclusive, se o Ministério Público não seria um quarto poder. Não, ele não é um quarto poder, mas ele tem realmente muita importância. E no começo, eu não sei se vocês se lembram, mas ele estava sendo combatido pelos poderosos, uns com razões, outros com razão, uns sem razão, não é? Dos excessos cometidos. E cometiam, sim. Pararam de jeito nenhum. Diminuiu. Vocês se lembram da Polícia Federal? Ela não foi criada pela Constituição. Mas o status constitucional da Polícia Federal está na Constituição. A Constituição brasileira da República Federativa do Brasil de 88 colocou a Constituição, a Polícia Federal na Constituição, ela não estava na Constituição. E não só colocou, como deu a ela a condição, o status de órgão permanente. Você sabe o que quer dizer isso? Órgão permanente? É que não pode ser extinta. Você pode até mudar o organograma, a forma de funcionamento, mas você não pode extinguir a Polícia Federal. Do mesmo modo como tem lá que o Ministério Público é uma instituição permanente, a Polícia Federal também. Acreditem vocês. A Polícia Federal está errando muito pra caramba, agora está acertando pra chuchu também. E quem trouxe status constitucional foi a Constituição. E eu, como advogado aqui, meu presidente da OAB que anda brigando, dou a César o que é de César. Ele é César. Né? Está errando muito pra caramba, está acertando pra chuchu. Vamos chegar no meio do caminho, se Deus quiser. Mas eu acho que a sociedade brasileira não pode deixar de reconhecer o bom trabalho que a Polícia Federal vem exercendo. De jeito nenhum. Meu compromisso é efetivamente com a sociedade brasileira em primeiro lugar. Depois vem a OAB, vem meus filhos. A sociedade, antes de ser qualquer coisa, eu sou um cidadão. E eu tenho que falar a verdade. Tem uma série de excessos, mas tem muitos acertos. Tá? E está aqui, meus amigos. Quem trouxe para cá o status constitucional foi a Constituição de 88. Não existia esse status na Constituição anterior. Ela existia, mas era um aparelho da repressão só para fazer maldade, como diz o outro. Né? E hoje só faz bondade, não estou dizendo isso, mas também se me apontar uma instituição no Brasil que só faz bondade, né? eu raspo meu cabelo. Não está longe porque ele já está quase. Não existe o Congresso, o Executivo, o Legislativo, e vamos lá. O MP, o Judiciário. Então, e aí? A PF é o quê? Deus tem que só acertar? Às vezes custa caro um erro. Pega mal, pegar um cidadão de cueca dentro de casa. Acho bom isso? Não acho bom. Mas a gente tem que tomar cuidado para também não desmerecer coisas boas que são feitas. Mas vamos seguir vigilantes. Olha, eu não posso deixar de reconhecer, meus amigos, também direitos dos trabalhadores. E são poucos o que eu vou repetir aqui, porque são poucos que são novos. Na outra Constituição, vocês vão ver no artigo 7º, um monte de inciso, tinha tudo. Acho até que era mais respeitado do que o artigo 5º. Não tenho dúvida disso. Mas então vamos ver o que é novo aqui. O salário mínimo, por exemplo, não é novo. Agora, a garantia de que nenhum salário pode ser inferior ao mínimo, isso é novo. Isso está agora no artigo 7º. Né? O seguro-desemprego é novo. A estabilidade, ou seja, o emprego protegido contra a demissão injusta é novo. Não é verdade? O que mais? O 13º salário aqui é novo. Tá? Licença paternidade é coisa nova, dizendo que vão aumentar de 5 para 15, né? A participação no lucro das empresas, que é uma coisa que parte muito de consciência, na verdade, do trabalhador e empresariado, né? É nova, não existia essa previsão. Também não é impositiva, mas essa previsão da possibilidade, ela existe no artigo 7º, da distribuição de lucros entre empregados de empresas. Muito bem.